Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar então das leituras que eu fiz e dos livrinhos que eu recebi nos últimos meses? Vamos lá. Eu li, como prometido no último vídeo, Na Natureza Selvagem, do Jon Krakauer. Foi muito legal revisitar a história do Chris McCandless, esse jovem que quis ter essa experiência transcendente aí próximo à natureza e que fico com a impressão, no fim da vida dele, percebeu que é importante também esse contato com as pessoas e dividir essa experiência que ele teve. Foi muito bacana, eu acho que o filme do Sean Penn fez um trabalho ótimo, nos mostrou muito bem a história e foi legal revisitar. Fiquei muito impressionada com uma parte do livro em que o Jon Krakauer fala sobre uma experiência pessoal que ele teve escalando uma montanha. E eu percebi que esse moço escreve muito bem. Eu vejo pessoas postando aí livros dele, né, no ar rarefeito. Tem um livro que ele, acho que uma reportagem que ele escreveu recentemente sobre essa questão do assédio nos Estados Unidos. Parece que também muito interessante. Então é isso, foi legal revisitar a história do Chris McCandless e também perceber que eu quero ler outras coisas desse senhor. Muito bom. Eu recebi de presente de uma leitora, telespectadora querida, que mora no Canadá, a versão em francês. Já estou relendo, às vezes eu vou fazer uma viagem curta, eu levo esse livrinho para ir relendo. Acho muito legal esse exercício. Quem está aprendendo línguas, lê o livro em português e lê o livro depois, tentar reler o livro na língua que você está aprendendo. Eu acho um exercício bem legal e está certinho, está no meu nível aqui. Perfeito. Vocês sabem que eu sou fã do Into the Wild. Então, é isso. Talvez uma das leituras mais impactantes do ano, Infiel, Ayaan Hirsi Ali. Essa moça nasceu na Somália, morou algum tempo no Quênia, na Arábia Saudita também. E ela vai nos contar essa história de vida incrível que ela tem, de uma pessoa que nasceu nessa África tribal, muçulmana, extremamente opressora em termos de conduta religiosa, e que quando o pai finalmente arranja um casamento para ela, a caminho do Canadá para se casar, na Alemanha, ela resolve fugir, se torna exilada na Holanda, vai estudar ciência política e vai se tornar senadora, vai chegar ao Senado holandês. Uma história de vida incrível. Essa história é bem resumida. O que ela faz é nos trazer, nos colocar muito próximo da vida dessas famílias muçulmanas nesses países. E a violência doméstica contra as mulheres, ela se tornou um nome muito importante na defesa dos direitos das mulheres. Esses rituais de castração que ainda existe, que ainda é feito na África, que é anterior ao Islã, mas que ainda acontece. O momento que ela narra a experiência dela e da irmã no livro, das coisas mais chocantes que eu já li na vida. Enfim, ela tem uma opinião marcadamente anti o multiculturalismo. Ela cita o exemplo da Holanda, que recebe esses refugiados, muitos, que é um país extremamente liberal, que dá liberdade para que eles criem suas próprias escolas, eduquem seus filhos da maneira que eles querem, mas que essas pessoas elas se juntam em grupos, em bairros, têm suas próprias escolas, suas próprias igrejas, muitas vezes conseguem usufruir do estado de bem-estar social da Holanda, mas que não aceitam os valores ocidentais, são contra eles. É a opinião dela, eu acho que eu tenho que ler outro livro com outra opinião diversa, mas eu tenho que admitir que eu achei o argumento muito interessante. Não vou comentar muito mais, porque isso é questões de religião e não é muito legal, acho que comentar aqui. Leiam o livro, tirem suas próprias conclusões. Em determinado momento a gente sente assim meio que alívio que eu moro no Ocidente e não acontece essas coisas, mas o Ocidente também tem seus problemas. Então você fica com essa opinião meio... Você fica meio balançado assim. Leiam, me falem o que vocês acharam. Mas uma das melhores leituras que eu fiz. Ela escreve muito bem, tem áreas de thriller às vezes o livro. O momento que ela, por exemplo, que ela vai ser... Ela está esperando se ela vai receber ou não autorização para se exilar na Holanda. E a família já encontrou ela, já está atrás dela porque ela fugiu. Parece um thriller, assim. Incrível.
Um livro que meio que se relaciona com isso, né? Questões meio que religiosas, políticas também. Como Curar um Fanático, do Amos Oz. Não é apenas um ensaio, são vários ensaios. Ele faz algumas observações interessantes sobre o fanatismo, somente de origem religiosa. Ele diz que o fanático ele não tem bom humor, que é uma coisa que eu concordo plenamente. Qualquer tipo de fanático. Parece que falta o bom humor. Ele diz, por exemplo, que a questão também da voz, a pessoa não quer simplesmente falar sua opinião de maneira contundente. O fanático tem problema em escutar a voz do outro. Uma outra observação que eu achei muito legal. Sobre a questão específica do conflito Israel-Palestina, ele fala que ele é bem cético. A solução para ele é tipo um divórcio. Não é um conflito entre quem está certo e quem está errado. É certo, porque os dois lados têm seus direitos, têm a sua história. E o que ele propõe é o seguinte: divórcio, o conflito chegou num tal nível em que vão nos divorciar os dois povos, vão ter que viver no mesmo lugar, no mesmo apartamento, mas de maneira separada, com seus próprios valores. Essa parece que é a posição dele nessa relação do conflito entre israelenses e palestinos. Muito legal, acho que em tempos de extremismo é um ótimo livro para se ler. Recomendadíssimo. Também o livro Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, esse livrinho absurdamente perturbador. Vocês têm que ler isso aqui, gente. Agora, eu tenho um probleminha com o Saramago, com o jeito que ele narra os livros. Eu acho que ele fica muito na narrativa e é incrível. Eu só sinto falta um pouco daquele insight, eles nos colocar um pouco mais, nos mostrar, abrir mais um pouco a psicologia dos personagens. Talvez não seja o tipo de narrativa para isso, mas eu tenho essa coisinha com Saramago. Enfim, eu tenho outro livro, o terceiro livro que eu leio dele, eu tenho outro aqui na minha estante, O Ano da Morte de Ricardo Reis. Eu vou ler e aí eu dou a minha opinião novamente sobre o Saramago, mas este livro você tem que ler, porque ele é muito incrivelmente perturbador. Leiam as resenhas, todo mundo conhece mais ou menos a história desse livro, né? Teve filme também. Por falar em filme, eu fiquei impressionadíssima com esse livrinho, foi apenas um sonho. Esse título, aonde que vem esse título? Porque o título original é Revolutionary Road. Esse casal, que é um pouco, eles se sentem assim, um pouco superiores, porque eles são meio que críticos dessa vida suburbana, do tempo que eles viviam, né? Eles queriam viver uma vida mais livre, eles tinham todos esses sonhos de um casal que não ia abrir mão não ia, como é que eu vou dizer, aceitar esses valores dessas pessoas que têm a sua casinha, os seus bairros bonitinhos e tal. Eu achei, no final dá tudo errado. Eu achei esse livro muito incrível. O autor consegue, aqui sim, ele é o tipo de escritor que nos coloca muito nos pensamentos do personagem. Eu gosto desse tipo de livro, porque às vezes a gente se vê pensando, nossa, é verdade, às vezes a gente fica pensando dessa maneira. É muito legal, eu recomendo muito. Quando eu postei a foto desse livrinho que eu adquiri num bazar de uma amiga leitora, teve gente muito entusiasmada falando dele. E tem muitos elogios legais aqui, inclusive do Tennessee Williams, do Kurt Vonnegut. Eu me impressionei muito com esse livrinho. Recomendo. O que mais? Vou mostrar o que eu recebi. Eu fiz uma viagem, fui conhecer Curitiba. Uma leitora caríssima, telespectadora aqui também, me apresentou um sebo. Eu estava quieta, na minha, tranquila, quando este livro estava lá exposto. Vocês lembram que no mês passado eu li do Edmund Wilson, O Rumo à Estação Finlândia? Eu falei que foi uma das melhores leituras da vida. Eu sabia que ele tinha um livro sobre literatura. E lá estava o livro, Castelo de Axel, Estudos sobre a Literatura Imaginativa de 1870 a 1930, Simbolismo, Paul Valéry, Marcel Proust, Gertrude Stein. Isso parece ser incrível. Lerei. Presentinho querido de um amigo.
foi essa edição muito bonitinha de O Grande Gatsby. É um livrinho que eu tenho que reler. Li esse livro há tanto tempo, mas é uma leitura imatura na época. Adorei essa edição, muito bonitinha, obrigada. Outro presentinho também, uma aluna me deu o 4º volume da série do Stieg Larsson, falecido Stieg Larsson, agora não é ele mais que escreve. Ela disse que ela devorou o livro, gostou muito, queria que alguém lesse também. E aí ela me deu, devo ler agora nas férias, muito bacana. Minha Black Friday foi bem tranquilinha. Eu comprei o Cloud Atlas, Atlas das Nuvens, que tem uma edição super bonita agora da Companhia das Letras. Mas não sei, eu sempre quis ler esse livro em inglês e eu achei sem a capa do filme. Ótimo. É isso. Devo ler também em breve. Mas que mais? Dias de Luta, o Brasil e o rock dos anos 80. Eu tô tentando recuperar alguns discos que tocavam na minha casa quando eu era criança, no finalzinho dos anos 80. Esse livro é muito elogiado e eu já estava querendo ele há um tempo, consegui também. Esse, melhor promoção da Black Friday, eu comprei esse livro acho que a R$10 com frete, é o livrinho sobre o Michael Jackson e o disco Thriller. Eu falei que eu fiquei decepcionada com aquela biografia, que não falava muito dos aspectos técnicos, artísticos da música do Michael. Eu acredito que esse livro vá resolver este problema. Eu acho que é isso. Como eu acredito que eu não vou fazer vídeos mais neste ano, eu quero desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas férias para quem as tem. E agradecer todos os comentários, a você que está sempre assistindo os vídeos. Em 2017 continuaremos falando sobre livros. E vocês sabem, este canal, poucos vídeos, sempre tem vídeo. Eu não consigo sair daqui, eu não consigo não manter este diálogo com você, leitor querido. Então, nos vemos, ok? Tudo de bom, gente. A gente se vê em 2017 com mais leituras. Tchau, tchau.